Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, onde nós estamos falando dos 3 pilares para uma locução de excelência. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre interpretação. Vamos lá? A interpretação faz parte dos 3 pilares para uma locução de excelência. E ela é fundamental para que a sua locução tenha uma ênfase, para que ela se destaque e, claro, para que a sua comunicação seja efetiva. Afinal de contas, é por meio da interpretação de um texto que você consegue comunicar com eficácia. E por que de tudo isso? Porque um texto mal interpretado pode dar outras entonações para esse texto. Então você tem que tomar muito cuidado com as pontuações, com as pausas e com a intenção do texto. E aí, essa questão da intenção do texto é um dos pontos-chave para você entender a interpretação. Qual é a intenção desse texto? O que esse texto está passando? O que ele quer comunicar? E como é que esse personagem está falando esse texto, né? Se no caso fosse um personagem. É por aí que você vai conseguir entender a interpretação. Quanto mais você entender do texto, por isso que é importante você ler antes. Sempre que você for fazer uma locução, leia antes o texto. Não só pelo fato de ler, mas pelo fato de entender, pelo fato de interpretá-lo no sentido de o que esse texto quer dizer. Quando você entende isso, você consegue interpretá-lo de uma forma totalmente eficiente. Vou te dar um exemplo muito básico que pode acontecer se você não fizer uma leitura prévia e não entender o texto. Por exemplo, você está trabalhando numa rádio, está lá no ar, desanunciando uma música, de repente vem um produtor, joga um papel na sua mão para você ler, que é uma notícia que você tem que dar agora. E você simplesmente pegou e começou a ler. E é uma nota de morte, por exemplo, de alguém. E aí você foi lá e simplesmente quis dar uma de locutor, né, como a gente fala. Simplesmente leu: na manhã desta quarta-feira, morreu o fulano. Ele morreu de infarto aos 52 anos e deixou 4 filhos. Horrível, né? Horrível. Imagina você dar uma nota dessa no ar. Porque você está ali no embalo, né? Vamos supor que ali seja uma rádio popular, uma rádio jovem, você está ali embalado, totalmente embalado. Pegou o texto, não leu, não interpretou, não entendeu e mandou reto no ritmo da rádio. Totalmente errado. Então é fundamental que você leia o texto antes, entenda as intenções desse texto. Então qual é a intenção? O que o texto quer comunicar e interpretar isso. E no caso do rádio, por exemplo, se você já leu o texto com antecedência, entendeu as intenções dele, o que ele quer comunicar, você já compreendeu então a comunicação. Se fosse um caso de morte, por exemplo, você já ia entender que você poderia e deveria baixar toda a trilha, por exemplo, e fazer uma nota de falecimento sem trilha, né? Sem ter nada de ânimo. Acaba de chegar uma notícia aqui na rádio que o fulano de tal morreu aos 52 anos de infarto. Ele deixou 4 filhos. Daqui a pouco a gente vem com mais informações sobre essa triste notícia. Dá uma pequena pausa, coloca uma vinheta da rádio e manda para o comercial, por exemplo. Então é diferente. Isso é interpretar também, né? Num texto comercial também dá no mesmo. Então se você tem ali um texto para vender alguma coisa, ou se você tem um institucional, você precisa saber como colocar essa interpretação para fazer essa venda. Você tem que entender os textos, você tem que entender as intenções desse texto e seguir na locução, fazendo todas as pontuações e intenções dele. Eu vou dar um exemplo aqui que não é de locução, mas é de teatro, e também tem muito a ver, né? Na verdade tem 100% a ver. Esse trabalho de interpretação que o locutor tem que fazer é um trabalho teatral mesmo, um trabalho teatral com a voz, que você tem que interpretar todo esse texto e mostrar as intenções, como eu falei. No teatro isso acontece o tempo inteiro. E vamos dar um exemplo aqui de novela, por exemplo. Você está lá assistindo a novela e os atores estão ali debatendo vários assuntos, falando um monte de coisa, com uma naturalidade incrível, que parece que eles
realmente só estão falando aquilo da cabeça deles, né? Mas não, a gente nunca para pensar o seguinte, tudo aquilo são textos decorados, textos que estão num papel de uma forma que eles precisam interpretar com naturalidade, para que aquilo faça parte dele, faça parte do personagem e que ele entregue a comunicação e o jeito daquele personagem. Isso é interpretar. Lembrando, mais uma vez, que todo aquele texto estava num papel, colocado de uma maneira ali que a pessoa podia simplesmente ler. Imagina se um ator chegasse na novela das 8 lá, das 9, e começasse a ler o texto. E aí o diretor corta, o que está acontecendo? Você não está interpretando. Ah, mas é o que estava escrito no papel lá, no meu roteiro. Eu decorei, você pediu para eu decorar ele inteiro, e eu estou falando. Não, não é isso, né? Um bom ator, um bom locutor, pega esse texto, entende, compreende as intenções, compreende as pausas e interpreta com naturalidade. Eu acho que esse exemplo foi sensacional, a questão dos atores aí, porque você nem percebe que ele está com texto decorado na cabeça. Parece realmente que ele está falando ali porque tá na essência dele. Mas não, são textos totalmente decorados que ele está interpretando. Eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó, que é um livro do Dado Villa-Lobos, livro chamado Memórias de um Legionário. Vou ler um trechinho aqui de uma forma lida, simplesmente, tá? Como está no papel. Sempre me interessei por histórias e suas várias narrativas acerca das transformações humanas no tempo e no espaço. A gente acabou só lendo, né? Foi uma leitura. Agora você percebeu que ele está colocando esse texto aqui na primeira pessoa? Então ele usou aqui me interessei. Então é ele que está falando. Ele está falando por meio desse texto escrito, né? Então ele colocou na primeira pessoa. Então a gente tem que fazer uma locução como se fosse ele falando. Sempre me interessei por histórias e suas várias narrativas acerca das transformações humanas no tempo e no espaço. Notou aí que tem uma diferença? Que eu coloquei umas ênfases em algumas palavras, tipo várias, né? Ó, em suas várias narrativas. Então você dá uma ênfase, são várias narrativas. Isso é interpretar, é entender o que significa várias. Eu sempre fiz várias narrativas. Eu não fiz várias narrativas, eu fiz várias narrativas ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então é muita coisa, né? São várias. Então você tem que ter essa sensibilidade de entender as intenções de cada palavra, entender as intenções da frase e interpretar, entregando o que aquela frase quer propor como comunicação. E aí, bora interpretar então? Como é que você tem feito? Como você tem interpretado os textos aí dos seus trabalhos? Como é que você tem feito as interpretações aí dentro da rádio que você trabalha? Comenta aqui embaixo com a gente para a gente entender e aprender com você. Não esquece também de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho que toda semana tem uma dica nova de locução para iniciantes aqui do canal. Aqui no card e na descrição também tem um link lá para o meu site, para a área de cursos, onde eu estou formatando diversos cursos sobre locução e sobre web rádio para complementar ainda mais, para estender esses cursos que a gente está fazendo aqui no YouTube. Então vai lá e aproveita. Quero agradecer imensamente a você que chegou até o finalzinho desse vídeo. Esse foi o último vídeo da série de 3, onde nós falamos sobre os 3 pilares fundamentais da locução. Se você tem alguma dica de sugestão, alguma sugestão para vídeos novos aqui no canal, deixa aqui embaixo também, que com certeza eu vou produzir pra gente. Mais uma vez, meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima dica de locução para iniciantes aqui do canal. Tchau!